Meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile. Estou aqui para mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo hoje especial falando sobre as curiosidades em relação à Umbanda e principalmente religiões de matriz africana, especificamente a Umbanda, que é a religião que eu sou devoto, né? Entenda, este vídeo não é para convencer você a mudar a sua religião, é para nutrir as suas curiosidades e saber um pouco mais. O mais importante quando a gente tem uma fé, quando a gente tem uma religião, é a gente tentar conhecer também a do outro para não ter preconceito, pré-julgamento, sem saber o que está. Por exemplo, esse cenário que eu estou, para muitas pessoas, ele é de assustar. Seria assustador, seria assim, porque eu estou aqui aonde fica a imagem de Tranca-Rua das Almas, que seria um Exu, e que na linguagem da maioria das pessoas leigas é assimilado aos demônios católicos. Porém, na nossa religião não existe demônios, nós não temos essa mitologia. Isso tem a ver com o católico romano. Então toda essa visualização demoníaca disso, daquilo, dessas nomenclaturas, inclusive desses seres mitológicos, não confessa a nossa fé, não processa aqui com a gente. Então não tem a ver e nem tem a similaridade. O que acontece? Na Umbanda existem muitos sincretismos com os santos católicos. Por quê? Porque os negros, né, a Umbanda vem dos negros escravizados que vinham para o Brasil. E eles vinham para o Brasil escravizados e não podiam processar a sua fé porque eram açoitados, eram obrigados à catequese, a seguir a fé dos brancos, a religião que era imposta. Então, eles assimilavam a energia de cada santo católico com as energias dos orixás e colocavam um altar com as imagens católicas e faziam as suas oferendas aos orixás, cultuando-os escondido, para que não jamais a sua fé morresse, né, com a catequização. E o que acontecia? Foi se criando uma fusão entre os pretos velhos, né, os mais velhos escravizados, de aprenderem as rezas dos brancos e aprenderem a benzer e cuidar, mas na intenção da energia que aquela oração teria na sua convicção. Então a fusão, a Umbanda tem esta fusão, porém nós não herdamos os deuses mitológicos e os demônios mitológicos e as regras dessa religião. Então a similaridade, quando você vê um santo católico e na Umbanda sendo cultuado e falando o nome de algum orixá, você sabe que é essa fusão, porque a Umbanda ela vem de raiz, dos pretos escravizados, dos indígenas, que também foram obrigados à catequização, e o povo brasileiro, aquela miscelânea. Ah, mas a Umbanda tem um monte de linhas. O que são as linhas da Umbanda? São falanges de espíritos. A Umbanda, ela comunga da espiritualidade e da reencarnação. Espíritos que já viveram na Terra, que já foram alguém na Terra e que hoje estão no outro plano, voltam como entidades de luz para trazer mensagem. O guia fala, ele incorpora, ele se acopla à sua energia para ter a comunicação e ajudar na missão do encarnado e a missão espiritual que eles têm, que tem essa fusão mediúnica. Ao contrário do candomblé, que não trabalha com seres que já viveram na Terra, com espíritos de pessoas que já viveram na Terra, e sim com deuses da natureza. Então é outro culto totalmente diferente. Tem algo a ver? Tem algo a ver, mas são completamente diferentes as religiões. É essa confusão que nós temos que tirar da cabeça e parar de ter o preconceito. Você que gosta de outra religião, saiba que os caminhos nas religiões são como as estradas do Brasil. Vamos escolher um estado. Eu estou em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e vamos escolher um estado mais Minas Gerais, ok? Mais especificamente a capital de Minas Gerais. Então, para chegar na capital de Minas Gerais, eu estou em São Paulo. Eu tenho dezenas e centenas de caminhos e estradas que vão chegar à capital mineira, a capital de Minas Gerais. Eu posso escolher qualquer uma delas. Uma vai demorar mais, uma de um jeito, de outro. Uma vai precisar de um carro, outra não vai precisar. E tem várias maneiras. E tem as estradas aéreas, eu posso ir de trem, eu posso ir de avião, eu posso ir de helicóptero, não posso ir por mar, porque Minas não tem mar. Mas, então, eu tenho várias maneiras de chegar na capital mineira. As religiões é igual, gente. O objetivo não é
chegar e atingir o sagrado, em melhorar a sua vida, em se encontrar com o sagrado não seria Deus, seja ele usado de qual nome for diferente, os nomes e os caminhos são diferentes, mas o objetivo não é o mesmo. Isso acontece com as religiões. Então a gente não pode questionar os dogmas religiosos dos outros se a intenção é a mesma. O que a gente pode saber é que aquilo combina comigo ou não combina. Eu gosto de ir por tal estrada, eu gosto de ir de trem, eu gosto de ir de ônibus, eu gosto de ir de carro, eu gosto de ir de avião, eu gosto de ir de helicóptero, eu gosto de ir a pé. Então a gente não pode questionar como vai ser o caminho a ser trilhado, porque é a opção e o livre-arbítrio de cada um. Para isso, nós encarnados, que temos um corpo físico, um espírito imortal e um corpo físico, temos este dom de escolher o sim e o não. Nós podemos dizer sim e não e conduzir a nossa vida. Isso vai transformar o karma e o dharma. O dharma é aquilo que vem de bem, né, que você recebe. Coisas boas geram dharma, coisas duvidosas, ruins ou vão gerar o karma, que é um destino mais pesado que você vai ter que cumprir ali adiante. O que você faz hoje é decorrência do que vai acontecer amanhã. Então, se você plantar hoje uma semente boa, você vai colher boas coisas amanhã. Se plantar abóbora, você vai colher abóbora. Se plantar milho, vai colher milho. Não adianta plantar abóbora querendo colher melancia, que não vai acontecer. Então, é isso que acontece. O futuro não é a Deus pertence, ao que nós fazemos é que o futuro pertence. Nós desenhamos o lá na frente fazendo o hoje. Quando a gente faz mal para alguém, pode ter certeza, nós vamos colher aquilo de volta. Você pode até arranhar a pessoa, pode momentaneamente atingi-la de alguma maneira, mas o rebote daquilo vai voltar para você. Exu é a dualidade. Quando a gente fala de Exu, a gente fala de guardião. Na espiritualidade, aquele que difunde a religião corretamente, a Umbanda, raiz correta, sabe que os Exus são guardiões, são protetores, tanto ele quanto a pombagira, o feminino e o masculino. A pombagira traz a sedução, mas a sedução da magia. Uma pessoa sem sedução, sem brilho, profissionalmente ela nunca vai prosperar. A pombagira é a melhor entidade para te trazer emprego, para te trazer trabalho, dinheiro. Por quê? Porque o brilho é a sedução. Você está radiante, brilhante, a força, o sagrado feminino ali mais puro possível vem da pombagira, que é toda, sabe, aquela brilho, aquela magia. E o Exu, guardião, o poder, a força, abertura de caminhos e defesa. Sabe, a força do homem, a força da defesa, a força do sagrado masculino, que é suster, que é manter, que é segurar, que é edificar, é construir, é proteger. Então, é essa força que tem. O feminino, com a sedução, com toda a coisa, a força feminina, do sagrado feminino, e o Exu, a mesma coisa. E os dois, ambos, são a comunicação. Exu, no caso, seria o número 1. O que vem primeiro, o que come primeiro, é a boca que tudo come e que todas as línguas falam. Exu fala com tudo, dialeto, línguas diferentes, tudo. Até as línguas que a gente não conhece. Por quê? Porque ele é o guardião mensageiro. Ele transita por tudo, céu, terra, vai, para cima, para baixo. Para todos ele conversa. Por isso é o número 1. E a dualidade. Por quê? Porque Exu, ele é exatamente com o que nós temos dentro de nós, o yin e o yang, o bem e o mal, o equilíbrio. Como vai ser o seu guardião, o seu protetor? O seu imagem e semelhança. Por quê? Porque você corresponde a ele na terra, os pés que pisam na terra são os seus, e ele está ali para conduzir, para te ajudar. Só que parte do livre-arbítrio, a escolha é sua. Então não adianta culpar Exu porque a sua vida vai mal, porque a sua escolha é ruim. Ele apenas trilha o caminho com você, ele é guardião, ele tem uma missão na Terra, mas a missão na Terra não depende de mudar a sua opinião ou não. A sua opinião vem sempre na frente. Então, quando alguém falou, fulano usou o Exu para fazer mal para alguém, então saiba que quem fez mal para alguém foi o fulano encarnado. Exu é apenas o mensageiro. Mas ele cura, ele faz o bem, ele faz tudo. Aprenda que o ser humano que pisa na Terra é a bola da vez. Nós é que dissemos sim e dissemos não. Nós é que sabemos o certo e o errado. O discernimento está aqui dentro. Lá-se com o livre-arbítrio, a livre escolha. Esse é o grande segredo. O problema é que todas as religiões
elas querem vender para alguém para seduzir adébitos o poder de retirar a culpa dos seus ombros. Porque o maior peso do ser humano é a culpa. É se sentir culpado pelas coisas. Então, se eu tiver um bode expiatório, em quem jogar a minha culpa? Se eu vou no evangélico, a culpa é do demônio. Se eu vou no coisa, a culpa é dos Exus, a culpa é dos Eguns, dos espíritos vagantes, dos quiumbas. A culpa é fulano. Se a mulher trai o marido, era a pombagira que estava com ela. Não. A partir do momento que você procura uma religião, geralmente procura pela dor. Muito raramente pelo amor. E quando vai pela dor, você quer se livrar daquela culpa. Então, a religião que te dá de mão beijada o poder de dizer não foi culpa sua, foi culpa dele. Porque, na verdade, o culpado sempre são os outros. Então, sempre as pessoas apontam e vão para tirar de si. Só que quando aponta, olha aqui quantos dedos está apontando de volta. Porque o verdadeiro culpado é você. Quem aponta é porque está querendo tirar a culpa de si mesmo. Então, as religiões seduzem as pessoas te tirando a culpa. E o que acontece? Te deseduca. Você deixa de saber, os seus conhecimentos vão a zero. Por quê? Porque você começa a pôr a culpa no outro e não melhora. Você apenas deixa de fazer, mas não admite a responsabilidade pelos atos. E esse é o problema das religiões. Muitas pessoas ganham dinheiro com a religião em todas as áreas. Na área minha espiritual, que é que eu posso responder, é a mesma coisa. A pessoa quer alguma coisa e troca, e confunde religião com feitiçaria. E assimila todas essas imagens, todos esses símbolos, vulgarmente. E aí, tudo que seria fundamento na religião se transforma em vulgaridade, em ostentação e principalmente em poder. O fato de eu ser zelador de Umbanda, pai de santo, mais conhecido, não me faz ter superpoderes. Eu vou adoecer, eu vou ter problemas, eu vou ter milhões de coisas. Eu não estou isento de nada da Terra. Eu não viro um super-herói. O que acontece? Qual é a vantagem de ser um religioso, de seguir alguma coisa, uma doutrina? É a educação energética que você vai tentando praticar. A cada dia tentar ser um ser humano melhor. Melhor com os outros, melhor com os seus, melhor com a sua vida. A vida é um eterno aprendizado. E a religião não te dá superpoderes. Ela tenta te educar para que você não precise, muitas das vezes, de vir a via de fatos alguma coisa com as coisas. Tolo daquele que queira ostentar a sua religião como proteção, como ameaça. Meu Exu vai estar... a risada e tudo. Vou fazer vou isso, vou botar uma vela. Se sente o super poderoso. Mas todos nós temos aqui um guardião. Todos. Seja você de qualquer religião. Você vai ter um orixá de cabeça, uma mãe de cabeça e um Exu e uma pombagira como guardião. Não sei cultuá-lo, não sei chamá-lo, ele vai ter raiva de mim porque eu não sou da religião? Não. Você não tem e nem sabe que o nome dele é assim. Em algumas religiões ele vai ser o seu anjo da guarda. Em outras ele vai ser a palavra. Sabe a palavra que você vai buscar? Quem te dá? Veio de Deus. Não, quem te dá é o mensageiro. É o responsável de conversar com Deus, com tudo. É Exu. Só que vai ter outro nome ali, para várias outras igrejas. Só que você vai entender dessa forma. O porquê a vulgarização de você expor todo um ato religioso na internet é ruim. Porque se você coloca da maneira errada, vulgar, fazendo a vulgarização e a ostentação, você faz um desserviço de anos lutando para moralizar, para que as pessoas respeitem o nosso sagrado. E aí você cai por terra quando você expõe, quando você ostenta, quando você ameaça, quando você vende um produto de feitiçaria e não de religião, quando você vende um superpoder que não existe, porque ambos na terra, quando estamos encarnados, somos vulneráveis à carne, a todos os perigos da carne. Entendeu? Todos. Desejos, perigos, doenças, tudo.
Isso não muda. O espírito é imortalidade. Quando você entender que a religião vai preparar o seu espírito para esta encarnação e as próximas, vai eliminar karmas e não te dar superpoderes, e sim educação. É igual estudar, ir para a escola, fazer uma faculdade, lutar para isso. A religião é isso. Agora que existem as pessoas que vêm de diferente, aí usa como divertimento, como várias outras coisas. E aí vulgariza. Tá vendo? É, se eu não explicar o que é simplesmente você olhar essa figura, você vai ver algo demoníaco, porque tem vermelho, porque tem isso, porque tem balança, porque tem um punhal, porque tem isso, o seu Zé Pilintra, porque tá assim, porque ele era malandro, porque ele tem bebida, porque tem aquilo, porque você não sabe o fundamento. E aí você vai vulgarizar. Os elementos de Exu que ele usa, muitas vezes é a cartola, um chapéu, assim. E aí, não, tem que ser o mais caro, mais isso, mais aquilo. Não, isso vai de você, vai das suas posses, de como você tá. Mas tem que ser o mais bonito, tem que ser o melhor, porque o meu Exu, o meu, todo mundo põe o meu. A capa, a mesma coisa, tudo assim, tudo vai da questão financeira, se pesa ou não no teu bolso. Mas o fundamento de cada elemento da terra, quando ele usa, principalmente na incorporação, tem um poder. A cartola simboliza a coroa e a proteção do Ori. É a cabeça onde ele rege energeticamente o que está, onde ele põe os conhecimentos, a tudo. Quando ele usa uma cartola, uma coisa assim, ou um chapéu, o que for, ele tem um fundamento. Muitas das vezes, ele, quando vai embora, ele coroa alguém, ele coloca, porque ele põe uma missão, ele põe alguma coisa, ele faz um símbolo de proteção, e onde fica a sabedoria de Exu, onde fica ali guardado, e a proteção do Ori. Por quê? Porque a Ori é a ligação que tem com o espírito direto, a imortalidade. Então, quando ele vem assim, porque é um espírito que trabalha com uma energia densa da Terra, com, sabe, compra briga, compra isso, compra aquilo, é uma, sabe? Então ele protege o Ori do médium, segurando aqui. Isso é uma proteção, é como se fosse um capacete para você andar de moto, para proteger de todas as quedas, todos os tombos e todas as coisas que vêm energeticamente ali. Então ele usa, é como se fosse um símbolo de proteção plasmado em algo na Terra. Então é só uma coisa, tudo na Umbanda tem um fundamento, uma vela tem um fundamento, uma balança tem um fundamento, uma moeda que você usa tem um fundamento, a bebida, o charuto, não tem a ver com os vícios, tem a ver com as coisas. A capa é a proteção. Quando ele joga a capa, ele cobre as pessoas com a capa. Tem até um ponto: seu tranca-rua, me cobrar com sua capa. Seu tranca-rua, me cobrar com sua capa. A sua capa é um manto de caridade. A sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. A sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Então, quando ele joga e puxa, ele limpa você e protege. Então, é um símbolo do Exu, o formato. O dançar dele, como o balançar da capa, é limpar, é proteção e limpeza. Então é fundamento. Não é por beleza. Pode ser feita do material mais simples, se o seu dinheiro pode. Ou nem ter. Ó, só o gesto dele com a mão quando ele não tem. Mas são elementos que tem, e quando tem é para compor, e não só por beleza, por vaidade. O problema é que todo mundo transforma na vaidade. Claro que a gente adora o mais bonito, o ser humano encarnado tem uma competitividade um com o outro, até com a espiritualidade. Então, em ter e ostentar. Mas pode não ter nada, só o pingo da vela ali, para firmar, a palminha para cantar, o gogó para cantar, e a boa intenção que está aqui dentro para você. Os elementos, caso ele necessite, ele vai te dar caminhos, ele vai te ajudar. A ponteira, que a gente chama de ponteira, que é o punhal, ele firma. Quando ele vai firmar um compromisso, uma história, geralmente hoje a gente tem uma tabuinha com ponto riscado. Ponto riscado é como se você desenhasse ali o que você quer, qual é a função, qual é o plano, qual é a história, da onde vai partir energeticamente. E é fechado num ciclo, porque é como se fosse um portal energético. Quando você mira a ponteira, que é uma faca com ponta ou um punhal, e solta ele, pum, firma ali. Ponto firmado. Ponto marcado. Ali, compromisso fechado. Ele, sabe, fundiu aquela história. Eu firmei ali, né? Desenhei qual é o portal, onde tem que ser os elementos que tem no ponto riscado nas coisas, firmei com a ponteira, pá, pronto.
confirmei a energia que vai estar. Ali eu firmei ao que tem que ser feito. Então ele tem esses elementos que ele carrega na mão. Muitos já ficam, punhal, é isso, aquilo, é faca. Muitas das coisas que vão. Então tem história, tem enredo. Cada coisa que vai se fazer religiosamente tem uma história por trás e tem fundamento. Olhar sem saber é temer, porque todo mundo teme o desconhecido. Então, exponha o mínimo possível os rituais sagrados durante, principalmente médios em desenvolvimento, pessoas, consulentes, pessoas que querem estar ali. Preserve você, que é de Umbanda, tudo. Eu sei que é muito bacana querer viralizar agora, dar dinheiro e tudo mais, mas preserve, porque energeticamente você se perde. Aonde tem essa bagunça toda, onde tem essa fuleiragem toda, não tem entidade. Tem aqui, mente fraca, pessoas obsedadas, achando que estão vibrando na energia, mas estão completamente perdidas. E qualquer entidade que tem ali está num plano, num nível abaixo. Então são eguns, são quiumbas, são vagantes, não são guardiões. Os Exus guardiões raramente, ou quase nunca, vêm se arrastando, rosnando no chão, como bicho ou coisa assim. Isso são criaturas que estão presas no umbral, presas num plano abaixo da Terra, que são criaturas muito pesadas, e que vão dar nomes de todas as entidades famosas, e você vai jurar que está fazendo aquilo. Só que eles sempre pedem algo em troca. Energeticamente é pesado. Guardião não. Guardião é um combinado na Terra. Quantos passos você der para frente, é quantos passos Exu vai dar para frente com você. Quantos você der para trás, é quantos você vai dar para trás com ele. Porque é uma parceria. O guardião vem na Terra com missão. Os outros não. Então não se recebe, eu tenho o Exu fulano. Quando tem aquela lista de Exu, toma cuidado. 100% ou 99% são todos espíritos obsessores vagantes. Porque você não precisa, você tem ali um guardião, um espírito de trabalho e às vezes um guardião que corresponde ao seu santo de cabeça, que às vezes não é o seu guia de trabalho, caso você seja um médium de incorporação. Mas pode ter algumas coisas mais, umas heranças de família, mas não é milhares, e não tem essa necessidade de incorporar milhares de 10, 20, 5, 10, não, 3, a tríplice aliança, né? O 3, o símbolo sagrado, o formato da pirâmide, triângulo, a Santíssima Trindade, três entidades, 3 linhas diferentes, que você faça a cada gira, a cada vez, é o suficiente. Não há necessidade de mais. Algumas exceções em festas passam um pouco disso, mas naturalmente é sempre as 3, para fechar o ciclo energético, né, de força de cada invocação espiritual, para se proteger e não se desgastar. Porque na incorporação, mediunicamente, nós damos ectoplasma e eles também perdem energeticamente. Então enfraquece tanto a entidade quanto você. Há uma troca energética muito forte. Então passar disso em várias incorporações é exaustão do corpo físico do médium e até mesmo na questão espiritualidade com os espíritos também. Então, tudo tem que ser na medida certa. Horário certo, na hora certa, lugar certo. Não é em qualquer lugar, não é a qualquer minuto, não é em qualquer canto, não é na praça pública, não é em qualquer lugar, não é a céu aberto, não é ali. Se você não tem paredes, se você não tem isolamento acústico, você vai incomodar a outra pessoa que não é da mesma fé. Se você vai ter um lugar onde você vai processar, cantar pontos, isso e aquilo, você tem que ter o mínimo. Qualquer igreja que emita som hoje em dia, falando, cantando ou se manifestando, tem que ter, por lei, isolamento acústico. Porque as pessoas que estão ao lado, elas não são obrigadas a processar a mesma fé que você. Isso é intolerância religiosa. Impor a sua religião goela abaixo dos outros é uma intolerância religiosa. Vou me preparar, vou fazer o correto. Eu tenho que agradar o meu orixá. Mas o seu vizinho não é obrigado a agradar. Entendeu? Assim como se ele for cantar louvor no último volume, ele tem que também fechar as portas e não tem que atrapalhar também o teu sono ou assistir televisão, alguma coisa. Não. A gente vive em áreas urbanas. Eu estou na área rural, que é mais tranquilo. Mas a maioria vive em áreas urbanas. Então tem que ter limite. Não é brinquedo, não é brincadeira. E não é assim que vai funcionar.
não é sendo afrontoso aos outros. A religião não é para afrontar ninguém. Ela é para te doutrinar. Então você não pode gritar, brigar, esbravejar em nome da religião, dizendo que isso é natural. Não, é o contrário. Ela tem que te doutrinar e saber que nós vivemos em 2025. Não vivemos mais nas aldeias, não vivemos mais nas colônias, não vivemos nas ocas, não vivemos mais nas zonas rurais muito distantes dos outros. Vivemos, e como vivemos praticamente em condomínio. Tudo tem uma parede pegada com outra e outra assim. E são limitações. E mesmo com a espiritualidade, com a raiz, cultuando a raiz, a gente não pode deixar de estar no nosso tempo, no nosso momento e respeitar o que está à volta. O que é o princípio de tudo. Para ter uma umbanda bem feita, bem tocada, parte do princípio do respeito. Respeito com os médiuns, respeito com a sua assistência, respeito com o corpo do médium que está incorporando. Não colocar nunca uma entidade boa, seja de direita ou de esquerda, coloca os médiuns, o corpo do médium em risco. Jamais. O corpo é um templo sagrado de quem está encarnado, porque nós estamos trabalhando no plano terreno, então tem que ser altamente preservado. E tem que ser doutrinado e explicado. Não pode ser exposto. Por isso que expor uma gira em uma live é mostrar para pessoas que nos criticam, nos odeiam e não nos compreendem, e eles vão ver aquilo e vão constatar na cabecinha deles que é o mal que a gente está fazendo, porque eles não vão ter a aula que a gente tem. Então fale sobre, explique sobre, comente sobre, mas não exponha o momento sagrado, as coisas, porque as entidades não gostam disso. Entidade aparecida dando entrevista, esquece, sai fora, que é caô, tá bom? Isso não tem não. No meu tempo, ele aqui, quando tava, pra você tirar uma foto dele, tinha que ser de relance lá, tinha que negociar para tirar uma foto dele incorporado no meu corpo, que não gosta, não é uma coisa, não é uma prática, nunca gostaram. Por quê? Porque não é. A espiritualidade é para quem está ali. O culto de qualquer religião é para quem vai até ele. A propaganda é desnecessária, porque não é um produto de supermercado, a espiritualidade. É algo sagrado, porque ele tem que tocar no seu coração. Tá? Não pode vir com a ostentação. Isso, cada vez que a gente ostenta, viaja, compra coisas em nome, meu guia quer isso, meu guia quer aquilo, meu guia. Não, você quer. Ele precisa só dos elementos ali básicos. A vaidade é do encarnado. Tá? Então isso vai te afastando cada vez mais do caminho da espiritualidade. E você vai usando o nome disso, mas exercendo um dos pecados capitais, né? Que é a vaidade, que é a ostentação, a ira, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, porque se você estiver exercendo essas práticas, você está se distanciando do caminho que está ali. Porque o caminho dali é a disciplina. É disciplinar, é educar, é te melhorar como pessoa, é respeitar, é rezar, é fazer toda essa egrégora espiritual para uma cura, para uma ajuda, para um amparo, para abrir caminhos, para nos proteger, para nos colocar invisível perante o inimigo, para retirar. Nunca pedir para Exu atacar, sempre para ele nos proteger. Exu, os meus guardiões, toda a minha doutrina, ela só vai entrar em módulo de ataque em alguma coisa quando for alguém tentar atingir a mim injustamente. Porque quem deve paga, quem merece recebe. Porque também se eu merecer, eles não vão segurar a onda. Eles vão deixar eu aprender com a dor também. Mas eles vão entrar em módulo de proteção e de ataque quando realmente for injusta a coisa. Então assim, não adianta, eu sigo a religião, eu não amedronto ninguém por ser da religião, e não gosto, até tenho horror, sabe, as pessoas que, fulano é macumbeiro, isso, assim, ou então, não vai fazer macumba pra mim, hein, as pessoas quando olha, não vai fazer macumba pra mim, gente, pelo amor de Deus, sou religioso, entendeu? É horrível isso. Sabe, pedir aqui para fazer isso, para fazer aquilo. Olha, dentro de um santuário das coisas assim, as pessoas chamam de canto e falam assim: quanto é que você cobra para acabar com fulano? Já me chamaram de canto, eu falei assim: olha,
eu sou um religioso. Você tem que procurar um bandido, né? Um serial killer, um bandido. Esses aí sim, aí você vai lá, você paga, faz, ele faz o que você quer. Mas aqui não. Nós não podemos marginalizar uma religião, seja ela de qual for, de maneira qual for. Porque tem gente também, não é só na Umbanda, que dobra o seu joelhinho, segura o livrinho preto ali na mão e ora. Ora para acabar com a nora, para acabar com a vizinha, para acabar com a fulana, com a beltrana. É a mesma coisa. É uma invocação mágica do lado negativo. Você está invocando o lado obscuro da sua religião, que todas têm. Entendeu? Quando eu rogo praga, quando eu rogo coisas, tudo assim, em nome da religião, e olha, Deus vai te fazer, porque eu não, mas ele vai acabar, porque em nome do Senhor, você está rogando praga. Você está exercendo o caminho totalmente errado. Quando, na verdade, a disciplina, nesse momento, é que você tem que segurar. Não é fácil não, gente. Porque a gente tem encarnado, tem sangue que corre na veia, tem hormônio, tem toda essa coisa, tem a idade, tem aquela coisa, tudo isso que pesa e que a gente explode um com o outro. Mas por isso que as religiões, a função é te religar, né? A religião é religar você com o sagrado, religar você com Deus, com o correto. E Deus é o quê? É perdão, é amor, é carinho, é acolhimento, é disciplina. Então, é isso que a gente tem que ter. Seja em qualquer religião, não importa qual. Não gosta dela? Não siga. E você também não imponha a sua religião goela abaixo dos outros. É muito feio. Sabe? Avaliar a sua religião esculhambando com a outra. Seja você de qual for. Se sinta acolhido, abraçado, abençoado. Trilhe seu caminho em paz. Somos todos diferentes com direitos iguais. E na nossa diferença temos os direitos de processar fé de uma maneira diferente. Mas pode ter certeza, se você é uma pessoa do bem, o teu objetivo, nós vamos se encontrar no mesmo lugar. Lá. Não importa como a gente trilhou. Se nós temos aqui Deus, o Deus verdadeiro, do amor, do objetivo, do respeito, com todas essas coisas, vamos encontrar lá. Mas por mais beato que você seja, fanático, enlouquecedor religioso, como você é, de enlouquecido pela religião, se você não praticar o bem, se você acha que é o dono da verdade e pode punir a todos com suas pragas, com o seu joelhinho dobrado ou então com o seu feitiço, pode ter certeza, nós não vamos se encontrar lá. Não vai ser o mesmo caminho. Você vai desviar e vai para outro canto, que não é o mesmo objetivo. Mesmo você falando em nome de Deus. Deus é nas atitudes. Minha fé está ancorada em meu coração. Se a minha fé está ancorada no meu coração, eu não preciso seguir nenhuma religião. Eu tenho que seguir o amor. Lá eu vou encontrar, independente de cada uma, mas é assim, certo? Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, visto esse cantinho, porque para muitos pode ser assustador, para outros lindíssimo, para outros doutrinador. E espero ter explicado pelo menos um pouquinho, né, para desmistificar energeticamente a nossa religião tão perseguida aí. Mas você da sua religião, continue nela. Se você está feliz, se encontrou, continue nela. Mas aprenda sobre as outras, só para ter respeito. Saiba que a pessoa de outra religião não vai te contaminar, não vai te atrapalhar, não vai te fazer mal, entendeu? Ela vai trilhar normal, ela pode ser seu melhor amigo, ela pode ser até um ente querido, ela pode ser até um filho, ela pode ser até um marido, uma esposa. E vocês comungarem de religiões diferentes, mas de um único caminho, que é o respeito, o amor. Se um respeita o outro, você já está se aproximando de Deus. Se a gente respeita as diferenças, você já está trilhando para os braços de Deus. Sem dúvida nenhuma disso. Que simplesmente respeitar o próximo já é o primeiro mandamento para estar cada vez mais próximo do bem. Certo? Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo.
Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.